Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Direto ao Ponto. Eu sou Robson do Monte e quero com muita honra aqui conduzir mais uma vez esse programa que justamente está sendo realmente muito comentado no YouTube, porque nós estamos produzindo aqui conteúdo de uma forma que possa fortalecer a tua vida como um cristão. Esse programa que tem justamente o direcionamento através da Igreja Canaã, idealizado pelo pastor-presidente Ezequias Bezerra. E hoje eu quero te convidar para poder compartilhar essas informações. Você que já está agora nesse canal do YouTube, pega então esse link e começa a compartilhar esse programa. Agora, você que ainda não se inscreveu, eu quero solicitar a você que se inscreve aí no canal. Se inscreva no canal e ativa esse sininho, porque você vai receber notificações sempre que nós subirmos um novo vídeo sobre o programa e muitas programações da Canaã. Tá bom assim? Posso contar com a tua participação para que a gente possa crescer mais ainda esse canal. E mais um detalhe, começa a curtir aí e deixar o seu comentário, porque assim o YouTube vai entender que esse programa, que esses vídeos são relevantes para a estrutura de toda a plataforma, tá bom? Hoje eu quero te convidar de uma forma mais especial ainda, porque a palavra essencial, eu tenho certeza que você está ouvindo constantemente nas redes sociais, na mídia de uma forma geral. O que é essencial, o que é necessário e muitas coisas, muitas programações foram travadas ou paradas, muitos estabelecimentos foram fechados, por quê? Porque o decreto não amparou aquele estabelecimento como algo essencial para a sociedade. Mas hoje o programa vai falar para você que é cristão. Então, se você conhece alguém que é cristão, comece a convidar ele para poder compartilhar também dessas informações que nós vamos receber aqui. Porque hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para a vida do cristão. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre o estudo bíblico, a importância do estudo da Bíblia Sagrada para a nossa vida. E com certeza você que é um cristão, ou você que está um pouco cambaleando na fé, você tem que estar aqui nesse programa, porque nós vamos entender, de uma vez por todas, que estudar a Bíblia, o estudo bíblico, é essencial para a minha vida e para a tua vida. Por isso, eu quero começar então orando a Papai do Céu para mais um programa direto ao ponto. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Senhor, porque estamos aqui mais uma vez com essa missão de conduzir esse programa, trazendo aqui convidados especiais e pedindo toda a sabedoria que vem do alto, para que tu possas realmente usar os convidados para lançar palavras boas, de inspiração, de construção de conhecimento para a vida de milhares de cristãos que estão acompanhando essa plataforma do YouTube. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos já começar apresentando os nossos convidados, o tema, a importância do estudo bíblico. E aqui eu tenho os participantes que estão nos dando a honra com esse conhecimento vasto que eles apresentam. Vamos anunciar aqui o nosso querido Adelson Souza, ele que é teólogo e coordenador do Religare. Pois não, Adelson, seja bem-vindo. Obrigado, Pai, seja com todos. Novamente é um prazer muito grande participar desse programa, que sempre traz conteúdo de qualidade, conteúdo que tem importância muito grande na vida de todos nós cristãos, em especial de nós da Canaã. E aí, seguindo o exemplo do nosso pastor, né, que é um mestre por excelência, e assim nós estamos para compartilhar desse conhecimento e daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez ao Direto ao Ponto. E também quero receber aqui com muita alegria mais um participante que é o Jorge Oliveira, também teólogo e está aí na direção do curso de batismo, um curso muito importante para a nossa igreja. Seja bem-vindo, Jorge Oliveira. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar novamente aqui no Direto ao Ponto, discutindo esse assunto relevante que é a importância do estudo das Escrituras.
Então, espero que a gente possa acrescentar, como tem sido todos esses programas maravilhosos que foram idealizados aí pelo nosso pastor, pela nossa igreja, e que tem trazido bastante conhecimento para todos nós. Maravilha, sejam bem-vindos. E vamos lá, direto ao ponto. Eu já quero aqui convidar você a estar aí conectado e conectada, para que a gente possa começar lançando já a primeira pergunta. Eu quero começar aqui com o meu querido Jorge. Jorge, o porquê da importância, o porquê ler e estudar a Bíblia? Essa é a primeira pergunta que eu quero lançar aqui para você. Por que ler e estudar a Bíblia? Muito interessante, Robson, essa pergunta, porque, de fato, são dois conceitos bem diferentes: ler e estudar. Ler, a gente pode ler vários livros, embora a gente sabe que pouca gente tem o hábito diário da leitura, mas a gente pode também ler a palavra de Deus, a gente pode ler a Bíblia, e a gente deve ler a Bíblia diariamente, mas a gente pode fazer uma leitura descompromissada, ou a gente pode fazer uma leitura compromissada e a gente fazer mais ainda, a gente fazer um estudo. Qual a diferença entre fazer uma leitura e fazer um estudo? A leitura a gente vai ler, você pode fazer, inclusive tem algumas Bíblias que têm um plano de leitura da Bíblia em um ano, ou seja, você começa no dia 1º e vai dando sequência até o dia 31 de dezembro, você completa a leitura da Bíblia. É extremamente importante a pessoa ter esse conhecimento panorâmico de toda a Bíblia. Agora, qual a diferença para a leitura? A leitura é aquela que a gente faz com mais regra, empregando conhecimento. A gente vai pegar uma Bíblia de estudo, essa aqui, a Bíblia Shed, é uma das Bíblias de estudo, tem outras Bíblias de estudo, tem a DEI, que tem diversas outras Bíblias de estudo, que são importantes porque trazem notas de rodapé. E aí você, enriquecendo mais ainda o seu estudo, já que a palavra de Deus é um conhecimento que você precisa ter bastante profundidade, e aí você vai se interessando pela leitura, e aí você vai procurar um dicionário bíblico, você vai procurar outros livros de teologia bíblica que vão te dar suporte para você fazer aquela leitura degustativa, homeopática, e aí você vai aprendendo e vai trazendo a verdade, porque a verdade que Deus colocou para a gente aqui é uma verdade profunda, não é uma verdade superficial. Por isso que a gente precisa fazer essa leitura com bastante dedicação, com bastante afinco. Então, ler a palavra de Deus durante todos os dias, durante todo o tempo que a gente puder. A gente tem hoje os recursos tecnológicos de ter a Bíblia no celular, mas a gente não deve abrir mão da leitura no papel. Então, fazer a leitura homeopática, você pegar um livro da Bíblia e ir lendo esse livro, pega um caderno, vai fazendo anotações, e com isso você vai enriquecendo o seu conhecimento de Deus. A gente só vai conhecer Deus fazendo a leitura detalhada, essa leitura esmiuçada, a gente procurando conhecer todos os meandros do que Deus colocou para nós, para a nossa vida. Agora, Jorge, você falou uma coisa muito interessante no início da sua fala sobre o brasileiro, ele não tem um costume de ler. E conversando também nos bastidores com você, você me falou sobre um estudo que você fez recentemente sobre essa questão da falta de cultura do brasileiro para poder ler. Ler de uma forma geral. Quando a gente pergunta, olha, quantos livros, você que está aí acompanhando nesse momento, quantos livros, já estamos em junho, metade do ano, quantos livros você já leu neste ano? Pergunta difícil, né? Nenhum? Um? Ou ainda vai começar? Então, e aí, Jorge, como é que a gente pode começar a estimular esse cidadão de uma forma rápida? Eu quero interagir também com o Adelso, mas fala aí um pouquinho. É importante a gente ter
o hábito de leitura desde pequeno. A gente já estimula a criança a leitura e a gente vai crescendo nesse hábito de leitura. O hábito da leitura, ela enriquece. É quase que impossível a gente conseguir aprender alguma coisa. A gente sabe que hoje as mídias trazem informações a todo momento, né? Basta botar lá no Google, você vai ver. Só que o Google vai te dar informação com 2 dedos de profundidade. E para você se aprofundar de fato em alguma coisa, você precisa fazer a leitura, você precisa fazer essa dedicação. E, como bem observou o irmão, o brasileiro, ele, em média, ele tem o hábito de consumo de leitura de livros muito abaixo da média dos países desenvolvidos. Por que países como Estados Unidos, como França, como Alemanha, têm alto nível de desenvolvimento? Porque as pessoas são cultas e têm o hábito de leitura arraigado. Então, todos leem vários livros por ano. Então, é impossível se aprender sem você ler pelo menos 1 dúzia de livros ao longo do ano. Olha aí, a importância também da leitura de uma forma geral para que você possa pegar justamente esse hábito e esse gosto especial, ou seja, esse amor pela palavra de Deus, porque estamos falando aqui também do estudo bíblico. Agora eu quero interagir, chamar para essa conversa o meu querido Adelso. Adelso, o ser humano, ele gosta de ganhar alguma coisa, ou seja, quando você está ali naquela festa e anuncia alguma coisa, olha, você vai ganhar um brinde, vamos ter um sorteio. O ser humano, naturalmente, ele gosta de ganhar algo. Agora, de uma forma bem clara, para que nós, como cristãos, possamos entender o que é que eu ganho estudando a Bíblia, para que esse cristão entenda agora, realmente, que ele é que está perdendo se não ler a Bíblia, ou se não estudar a Bíblia. Então, o que é que eu ganho? O que é que você poderia dizer, Robson? Você está intimado agora a fazer os estudos bíblicos, porque você ganha o quê? Bom, tem uma forma muito clara. A gente precisa partir do básico, digamos assim. Sim. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. A gente encontra na Bíblia também que a fé vem pelo ouvir. Né? E para que alguém fale, alguém escute, eu preciso ler, eu preciso estudar a Bíblia, adquirir conhecimento para falar dela para os outros, para que os outros cresçam, tenham fé e assim alcancem a salvação. Então, num raciocínio muito rápido, a leitura da Bíblia está intrinsecamente ligado com a fé, que está intrinsecamente ligado com a salvação. Então, a primeira coisa que alguém ganha quando lê a Bíblia é a salvação, porque vai desenvolver fé e assim por diante. Agora, há ganhos também para você como pessoa, digamos assim, para aspectos, digamos, da sua vida secular, né? Sim. Há uns 3 ou 4 anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e o objetivo da pesquisa era exatamente medir quanto as pessoas liam da Bíblia. A pesquisa, o objetivo central era esse. Olha, quantas vezes por semana você lê, quantas vezes o hábito da leitura da Bíblia, etc. Mas eles descobriram outras coisas. Eles descobriram, eu não vou relacionar porque é uma pesquisa longa, mas eu vou citar aqui rapidinho para vocês 3 pontos. Ótimo. De 40 mil pessoas que foram a amostra que eles tiraram, eles descobriram que 40% dessas pessoas diminuíram o sentimento de solidão ao ler a Bíblia. Aquele sentimento de estar sozinho, de estar fragilizado. Outro grupo, sentimento de amargura. 32% diminuíram esse sentimento de amargura. Então, a pesquisa foi realizada com 40 mil pessoas. Exatamente. Com a intenção de entender o hábito de leitura da Bíblia. Excelente. Mas aí eles descobriram outras coisas. Descobriram, por exemplo, que quem lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, 61% não tem o desejo de consumir pornografia. Que coisa, né? Pessoas que tinham o hábito de consumir pornografia e passaram a ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, e esse desejo, essa vontade, esse vício foi suprimido. Então, a Bíblia, além de ser um alimento espiritual para todo cristão, para todo ser humano, ela também impacta a nossa vida secular. Você só tem a ganhar com a leitura e estudo da Bíblia.
Maravilha, muito bom. Então, a leitura é importante, o hábito de ler importa sim para a sua vida como cidadão e também como um cristão, você vai estar se aproximando mais de Deus. Seria isso. E aí eu quero que você avance então nas suas explicações em relação à questão de por que Deus se revela ao homem. Esse estudo bíblico é uma porta, é aí onde está a chave para o sucesso, para que Deus possa se revelar. Então, por que Deus se revela ao homem? É através do estudo? Como é que é isso? Quando a gente estuda a teologia, a gente aprende que Deus, em sua soberania e por vontade própria, ele decidiu se revelar ao homem. Essa revelação se dá em 2 livros, metaforicamente falando. Primeiro na Bíblia, que é real, que é um livro, e depois pelo universo, pela natureza, que a gente costuma tratar também como livro. Porque é possível ao ser humano observar a natureza, o universo, as coisas criadas e contemplar Deus. E entender, perceber que Deus existe pela sua criação. Acho que é Romanos capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano, Paulo diz que pela contemplação da natureza, o ser humano percebe que Deus existe. Agora, do ponto de vista de salvação, você só encontra quando você estuda, quando você lê a Bíblia. Aí você consegue a salvação, você desenvolve, cresce a fé a partir dessa leitura da Bíblia. Então, Deus se revelou ao homem por sua decisão e soberania e nos deixou 2 livros, a natureza e a Bíblia, como sua revelação. Que bom, excelente. Eu quero chamar a Jorge aqui para a gente poder dar algumas orientações. Você, como professor também de pessoas que estão se preparando para o batismo, você já teve esse contato com muitas pessoas novinhas na fé, pessoas que estão iniciando nessa caminhada. Então vamos lá. Jorge, como é que eu faço então para poder estudar a Bíblia? Por onde eu começo? Olhando então aí para as pessoas que estão em casa, você pode dizer, olha, eu vou te orientar agora de uma forma rápida. Como eu faço para estudar a Bíblia e por onde eu começo? Muito bom, muito oportuno. As turmas que a gente inicia na fé, a primeira coisa que faz é apresentar a Bíblia, apresentar a palavra de Deus. Então a gente vai apresentar que já tem uma divisão inicial em Antigo e Novo Testamento, o Antigo com 39 livros, o Novo com 27, o Antigo tem a classificação, a separação, o agrupamento da série de livros, mas o importante é que o Antigo Testamento ele tem a promessa da vinda do Salvador. Ele todo aponta para a vinda do Salvador. E o Novo Testamento é a realização da vinda do Salvador, que é Jesus. Então, a maravilha da Bíblia é justamente essa completude do plano da salvação que Deus traçou para a gente. E o estímulo que se faz aos novos convertidos é justamente nos novos hábitos que tem que se desenvolver, já que quando você entra em qualquer ramo de atividade, seja num trabalho novo, seja numa relação conjugal, seja numa faculdade, e aí quando você entra na vida cristã, você também tem que desenvolver alguns hábitos, e um primeiro dos hábitos é a leitura da palavra de Deus. Então, Deus se revela para nós a partir da leitura. Nós vamos conhecer Deus naquilo que Ele se deixou revelar através da leitura da sua palavra. E aí, como é que nós vamos começar a leitura dessa palavra? Bom, tem 2 linhas que subdividem. Uma linha diz que você começa a ler um livro, como qualquer livro que você pega para ler, você começa do prefácio, da introdução, e você vai seguir a leitura. Então, começamos do começo, do livro do começo, que é Gênesis. Ótimo. A outra linha enfoca que você deve procurar, já que você está iniciando, pode ser que no livro de Gênesis tenha alguns termos, algumas denominações, algumas situações que talvez o novo convertido não vá ter essa familiaridade para entender
com perfeição esses conceitos. E aí, uma facilidade seria você iniciar por um evangelho. E aí pode seguir um dos livros, pode começar então pelo primeiro evangelho, Mateus, e aí você começa a fazer aquela leitura, já fazendo também um acompanhamento com seu líder de grupo, ou com o próprio professor que estiver facilitando o curso do batismo, mas, enfim, você pode começar por um livro do Novo Testamento, ou você pode começar lá pelo começo do Antigo Testamento, que é Gênesis. Só que o Antigo Testamento, para o novo convertido, sempre apresenta esses termos que ele não tem muita familiaridade. Embora a Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, é uma Bíblia que também facilita muito o entendimento, que ela já foi feita de forma que as pessoas possam entender com mais facilidade. Maravilha. Olha só, estamos ganhando muitas informações aqui, construindo aqui esse tema com esses dois teólogos e aprendendo muito sobre o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. E com certeza nós estamos entendendo mais ainda que é essencial. Isso aí não pode ter um lockdown na sua vida como um cristão, porque o estudo da Palavra de Deus é essencial. Lembrando aqui que Jorge falou, Adelson, sobre o Evangelho de Mateus, nós acompanhamos lá no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, o Sermão da Montanha, onde Jesus Cristo começa ali pelas 9 frases da bem-aventuranças, depois fala sobre o juízo, sobre o caráter cristão. No capítulo 6 ele fala sobre as adversidades ou preocupações dessa vida, e no capítulo 7, lá no finalzinho, tem algo que me chamou a atenção, Adelson, quando Jesus fala para os discípulos e para as pessoas que estavam ali na montanha: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado como um homem prudente, que veio justamente o furacão, desceu a chuva tal, e bateu com ímpeto naquela casa, mas não a derrubou. Ou seja, casa homem que ouve a palavra e as pratica. Agora, aquele que ouve e não coloca em prática, vai ser derrubado justamente por aquele furacão. Mas vamos lá, falando sobre estudo bíblico, Adelson. Se o cidadão ouve constantemente nas igrejas, hoje as igrejas estão fechadas em maior tempo do seu horário de funcionamento. E aí então, por isso, a importância desse estudo bíblico em casa, não é isso? Para que elas possam entender realmente e comecem a praticar. Mas se ele não estuda, ele não entende, ele não faz a leitura e a prática, muito menos, né? Como é que você pode nos ajudar aí? O apóstolo Paulo, ele traça um paralelo interessante, que ele diz que quando a gente se converte, o neófito, a pessoa nova convertida, é como um bebê, né? Como uma criança, um bebê espiritual que necessita daquele alimento mais, digamos, o leite espiritual. Uhum. E à medida que você vai crescendo, que você vai recebendo aquele alimento, você vai se desenvolvendo e precisando de alimentos mais consistentes, mais encorpados. Mas tem gente que, de fato, ele começa a crescer, começa a receber o leite espiritual, essa é a expressão, e, de repente, pelo meio do caminho, ele perde o interesse, estagna e não passa pela maturidade espiritual. E a maturidade que Paulo se refere são aquelas pessoas que desenvolvem uma fé madura e produz frutos. E quem não se desenvolve não produz fruto. E o que é que a Bíblia vai dizer para quem não produz fruto? Né? Toda árvore que não der fruto, meu pai a corta e a lança fora. Né? Então, de fato, se você não lê, não estuda, se você não se desenvolve, não amadurece na fé, infelizmente, não há muito o que esperar, né? Não há muito o que se falar de quem não leva a sério a oração e a leitura bíblica no seu devocional diário. Mesmo com as igrejas fechadas, mesmo com essa situação, o Espírito Santo é capaz de conversar, de iluminar a leitura da Bíblia e você receber o alimento espiritual que você precisa. Maravilha. E aí, então, esse seria um ponto de como alimentar a fé, porque estamos vivendo realmente em tempos de pandemia, em tempos em que as pessoas estão mais em casa, não estão tendo essa oportunidade maior de convivência entre os irmãos. A Igreja Canaã está investindo muito, com certeza, em cultos online, com programações, para que possa justamente chegar nessas residências
e levar a palavra de Deus. Mas isso também requer de uma ação, não é isso? Esse cristão que está em casa, ele tem que ter a sua ação. Sair da inércia, começar a ler a Bíblia de uma forma mais eficaz e eficiente. Porque isso aí é um ponto de alimentar a fé. Como é que eu posso alimentar a minha fé em tempos de pandemia? A Bíblia, o manejo da Bíblia, o estudo é um procedimento importante para isso? Sim, sim. Não, o nosso alimento espiritual é a palavra. Ponto, né? Então, imagina se você, de repente, resolver fazer uma greve de fome, né? O que é que vai acontecer com você? Você vai definhar, você vai sofrer com doenças, com problemas e até a morte, né? Então, a mesma coisa espiritualmente. Tem gente que vive assim, ela escuta a pregação, naquele momento ela vivencia, ela dá glória, ela tem participa, emoções. tem emoções. Passou da porta ali da igreja, não tem mais, porque ela não se preocupa. Paulo diz que os bereanos eram mais excelentes, porque tudo que Paulo falava, eles iam verificar na Bíblia, né? Então, eles tinham o hábito de consultar a Bíblia, de ler a Bíblia, e nós precisamos fazer isso, porque, primeiro que não é toda a mensagem, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje, com o universo da internet, muita gente está trazendo muita coisa, e muita coisa que não sustenta, garapa, é água com açúcar. Bíblia de verdade, ensinamento de verdade, infelizmente, são poucos os casos que a gente encontra. Graças a Deus que aqui na Canaã nós temos um pastor que é mestre por excelência. Amém. E que traz realmente um conhecimento profundo, que você escuta a palavra aqui, você vai para casa pensando naquilo. Eu mesmo digo, puxa, eu já li tanto isso e não percebi, não alcancei isso daí, né? E você fica durante a semana remoendo, né? E aí dali você vai. Então, a gente precisa ter esse hábito de estudar a palavra e ler, porque ela é alimento espiritual. Amém. Que bênção. Nós estamos aqui em mais um Direto ao Ponto e falando de um assunto que é essencial para a vida do cristão, que é o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. E nós queremos agora convidar você a participar também de uma forma mais intensa, com uma ação também para poder sustentar de uma forma mais constante esse programa. Se você quer ajudar na continuidade desse programa, para que ele continue no ar, no YouTube, todos os sábados, é importante que você seja também um contribuinte. Nós queremos dar esse intervalo agora, para que os nossos participantes bebam a água, mas enquanto isso, você vai ouvindo aí esse louvor e nós vamos chamar uma tela especial também dos dízimos e ofertas. Você que está fora do Brasil, você também pode participar através do IBAN. E você que está aqui no Brasil, você tem várias facilidades. O Pix, nós temos aí as contas da igreja que irão aparecer para você e você vai ser também abençoado, porque você está contribuindo para que o Direto ao Ponto leve mais e mais informações para fortalecer a vida do cristão nesse momento de pandemia. Em nome de Jesus. Vamos lá para um rápido intervalo e você vai aí dizimando e ofertando. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo. Meu Rei e Salvador, eu te amo. Quem muito foi
são como pedras preciosas, olhando. Seus olhos são como pedras preciosas, olhando. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, me amou, os seus olhos são como pedras preciosas. Estamos de volta a mais um Direto ao Ponto. E hoje, com certeza, você saiu apenas para poder beber uma água e já voltou, né? Mas ainda dá tempo, porque temos ainda algumas perguntas impactantes sobre esse tema do estudo bíblico. Nós falamos desde o primeiro momento que estudar a Bíblia é essencial para a vida e para o crescimento cristão. Todos os dias eu estou tentando entender isso, tentando colocar em prática como uma verdade. Porque, olha, nós trouxemos aí várias informações, já trazemos várias informações, até mesmo que a Bíblia pode te ajudar a sair de um processo de depressão, a curar esse isolamento social que tantas pessoas estão anunciando. Então, não faça um lockdown nesse seu estudo bíblico, tá bom? Faça justamente de uma forma essencial para você. Mas eu quero continuar aqui essa informação de revelação, porque o Adelso falou sobre o Deus que se revela ao homem, mas eu quero entender um pouco mais. Eu tenho certeza que quem está em casa também quer entender. Que importância isso tem para nós, de entender sobre esse Deus que se revela ao homem? Robson, existem grandes perguntas sobre a vida, né? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos, por que existe alguma coisa ao invés do nada? Essas perguntas sempre permeiam a sociedade e sempre permeiam o ser humano. E o único livro capaz de responder essas perguntas é a Bíblia, que é a revelação especial de Deus para o homem. A Bíblia é um livro de história com H maiúsculo, que narra fatos verdadeiros, a criação do homem. Gênesis 1 ao 12 é a criação da história universal, do 12 ao 50 é a história da chamada de Deus, de um nômade chamado Abrão, e dos seus descendentes. Ele constitui uma nação, que é o povo de Israel. Dessa nação ele promete um Salvador para o homem. Esse Salvador vem, morre, ressuscita e promete voltar. Então, a Bíblia é o único livro capaz de responder essas perguntas. E essas perguntas são a alma intrínseca do homem. O homem sente necessidade de saber de onde ele veio, para onde ele vai, por que está aqui. E, finalmente, para onde nós vamos. O único livro capaz de responder essas perguntas é a Bíblia. E para que você tenha essas respostas, você precisa ler. Se, por um lado, a Bíblia é um livro que você pode ler naturalmente, abrir e ler, e assim você já vai ser abençoado, muito mais abençoado você vai ser quando você começa a se dedicar a ler e estudar a Bíblia. Que bênção. Muito bom. Então, diante dessas informações do teólogo Adelson, eu quero aqui convidar outro teólogo também que está conversando conosco, o Jorge. E aí, Jorge, então, qual a importância do estudo bíblico nos dias atuais? Já que nós estamos vivendo essa crise ou essa pandemia causada pelo coronavírus, de uma forma mundial, então, fale para nós, por favor, qual a importância do estudo bíblico nos dias atuais? Excelente a pergunta, irmão Robson. Nós percebemos que no final do século passado, né, a segunda década do século passado, houve uma evolução de forma bastante evidente nas ciências, na medicina. Então, avanços significativos. O homem mandou o homem ao espaço, ocupa o espaço, aviões modernos, a medicina com robô. Então, várias coisas
novas aconteceram, a informática, hoje a modernidade toda das comunicações com os equipamentos modernos, celulares e computadores e tudo. Então, o homem avançou significativamente no conhecimento, mas ele conhece o universo, ele conhece o cosmos, ele conhece tudo, mas não conhece a si próprio. Nunca o homem esteve com tanta necessidade de conhecer a si próprio e conhecer isso que Adelson falou. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu vou? Qual é o propósito da vida? E isso se tornou mais evidente, se tornou mais explícito quando nós entramos, a partir de março do ano passado, nessa pandemia mundial do Covid-19. Isso obrigou pessoas a viverem, se isolarem mais, se isolarem da família, se isolarem dos amigos, se isolarem da igreja, se isolarem dos convívios. Então, isso gerou uma série de dificuldades, de traumas, de problemas, assim, se avolumou muito. Então, mais ainda a necessidade de a gente conhecer Deus. Então, Deus nunca se teve tão necessário de ser revelado às pessoas como nós estamos vivendo hoje. Então, assim, isso acontece comigo e deve acontecer com muitos outros cristãos fidedignos, que a gente nunca teve tanta vontade, tanta necessidade de estudar a palavra de Deus como agora. Porque a palavra de Deus é socorro bem presente na angústia, é socorro bem presente na depressão, é socorro bem presente na ansiedade, é socorro bem presente nas tribulações. Amém. Então, nós precisaremos muito de estar junto de Deus, e nós só vamos estar junto de Deus, e Deus vai estar junto conosco e vai nos livrar do laço do passarinheiro quando a gente estiver na palavra de Deus. E nós só vamos conhecer a Deus, Deus só vai se revelar por meio da leitura diária da sua palavra. Muito bom. Agora, irmãos teólogos Adelson e Jorge, deixa eu fazer aqui um papel de advogado das pessoas que estão em casa, daqueles cristãos que estão visualizando o nosso programa agora, dizendo assim, é muito fácil, eles são conhecedores da Bíblia, tanto é que eles se formaram como teólogos, então eles gostam de ler, com certeza eles gostam de ler, gostam da leitura, mas eu já ouvi muitos crentes, Adelson, falando assim, mas ler a Bíblia é difícil, eu me sinto um pouco desestimulado, porque ler a Bíblia é difícil. O que é que você poderia falar, olhando nos olhos desse cristão, dizendo assim, olha, é difícil, mas existe uma saída, existe um caminho. Por favor. Bom, de fato, existem algumas questões quando a gente pensa em ler a Bíblia, e como eu já disse antes, se por um lado o simples abrir da Bíblia e ler já é edificante, então essa leitura, eu penso assim, primeiro que o brasileiro diz que não gosta de ler. Na verdade, não é que não gosta. O brasileiro não, a maioria, não procura ter o hábito da leitura. Eu vi uma entrevista do pastor Luciano Subirá e ele contando a história do filho dele. O filho dele, com a esposa dele é pedagoga, aos 6 anos ele já estava alfabetizado. Ele já lia com uma capacidade de leitura de um adulto, né? Então, assim, ele começou a estimular o filho a ler a Bíblia. E ele começou lendo 3 capítulos por dia, lia a Bíblia em 1 ano. E aí, aos 7 anos, ele disse, pai, eu vou dobrar esse número. Em vez de ler 3, eu vou ler 6 ou 7 capítulos. Eu sei que aos 11 anos ele já tinha lido a Bíblia de capa a capa 9 vezes, né? E esse hábito foi para a vida secular. E ele começou a ler, consumir leitura. E o pouco que eu conheço, sei dele, ele me parece uma pessoa extremamente culta, apesar da pouca idade, e de um conhecimento muito vasto. Então, ler é um hábito que passa a ser necessário à medida que você exercita, né? E voltando à questão da Bíblia, sim, quando a gente olha para a Bíblia dentro dos seminários, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não pense que é só teólogo ou precisa estudar teologia para compreender a Bíblia, não.
A teologia te dá uma caixa de ferramentas que você pode melhorar ou facilitar essa compreensão em alguns aspectos. Mas você precisa naturalmente ler e conhecer a Bíblia. Eu digo assim, à medida que você começa a ler os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas paulinas, alguns livros, digamos assim, menos pesados, digamos assim, no seu contexto, isso vai evoluindo, isso vai gerando em você a necessidade de conhecer mais, de ler mais, de pesquisar, de olhar a opinião de outros, de ver o contraditório, e isso faz você mergulhar. Então, tudo é uma questão de hábito. Agora, o cristão, como o irmão Jorge disse, quando ele se converte, ele precisa abandonar alguns hábitos e precisa desenvolver outros hábitos. E um dos hábitos essenciais é a oração e a leitura. E, consequentemente, o estudo, porque o Espírito Santo também te empurra a navegar, a criar sede. Às vezes eu fico meio paranoico. Numa linguagem, assim, por exemplo, uma área de especialidade minha é escatologia. Então, tem temas, eu já fiquei 1 ano e meio estudando um determinado tema, porque eu não conseguia esgotar, e não conseguia esgotar, né, mas eu não conseguia me convencer daquela posição. Mas é hábito, você tem que começar, senão você não vai desenvolver esse hábito. Maravilha. Então, vamos lá. Jorge, em relação a esse hábito, nós sabemos que a tecnologia, que está com essa evolução tão forte, pode ser um empecilho para que esse hábito de estudo bíblico se desenvolva. É isso? Então, o que é que a gente pode aconselhar a essa juventude que está realmente bastante conectada? E, por exemplo, um cidadão que está ali gerando vários vídeos no TikTok, que está gerando vários vídeos para o Heroes, que está interagindo ali com o Instagram, com o Facebook, até menos agora, mas o Instagram está bombando. Então, ele está investindo tempo. Mas o tempo que ele passa no WhatsApp, de meia hora, 1 hora, por que não ele poderia transformar essa meia hora em estudo da Bíblia? O que é que a gente poderia dizer para essa juventude tecnológica, para esse cristão que está tão inserido na tecnologia e está deixando esse hábito, não ingressou ainda nessa necessidade de estudar a Bíblia? Ótimo. A modernidade, a gente tem que usá-la a nosso favor. Sim. Então, no celular, você pode baixar aplicativos da Bíblia. Tem vários aplicativos, alguns até te mandam diariamente um devocional. Eles já te mandam um versículo e te mandam uma explicação do versículo e já uma oração em cima daquele versículo. Então, você tem vários, isso eu mostro para os alunos no curso de batismo, os meus aplicativos da Bíblia, ela pode ser usada a nosso favor. Eu estou numa parada de ônibus, eu estou numa condução, eu estou numa sala de espera, eu estou num intervalo do trabalho, eu estou no almoço, eu estou em algum local que me deu um espaço de tempo. Então, eu abro o meu aplicativo da Bíblia e vou lendo. Eu falo que, em alguns momentos, você consegue, em alguns livros pequenos, como eu já consegui Filemon, eu já li Filemon numa sala de espera. Então, é possível você usar a tecnologia a seu favor. Tem o Spotify, eu tenho aqui no Spotify dezenas de louvores. Então, o louvor, ele foi até o tema do Direto ao ponto. Direto ao ponto semana passada, louvor e adoração. O louvor, ele te aproxima, ele te eleva, ele te transporta para você ficar mais perto de Deus. Então, você tem que usar a tecnologia para ela ser a seu favor, no sentido de você buscar estar mais se santificando, você crescendo, alimentando o teu espírito e se espiritualizando. Nós somos tricotômico. Você precisa todo dia de tomar água, de você se alimentar, para alimentar o corpo físico. Você precisa também de cuidar da sua mente, da sua alma, da
da sua cabeça para você estar funcionando. E precisa alimentar o seu espírito também. Senão o tripé da mesa não vai ficar organizado. O alimento espiritual, você deve usar a tecnologia a seu favor, para você se alimentar. E nunca você perder tempo. Se você der vazão a perder tempo com coisas que não vão edificar, você está deixando de se aproximar de Deus, você está deixando de crescer. O apóstolo Paulo falou, você pode conhecer tudo, você pode ver tudo, mas nem tudo convém. Verdade. Então, são coisas que o cristão, como o irmão Adelso falou, o Espírito Santo vai te convencendo a deixar essas coisas, deixar de ouvir essas músicas, deixar de ouvir essas coisas, e aí você vai crescendo e você vai chegando mais próximo de Deus, usando a tecnologia a seu favor. Graças a Deus. Você que está aí acompanhando direto ao ponto, olha só, vamos subir uma hashtag aí, hashtag direto ao ponto. Comenta alguma coisa sobre esse tema, o estudo bíblico, e ainda você pode compartilhar esse programa aí no YouTube, porque temos algumas perguntas aqui para que a gente possa fazer um fechamento com chave de diamante. Não é nem chave de ouro, é uma chave de diamante. Eu quero adiantar aqui com o meu querido Adelso, voltando um pouquinho, Adelso, em relação a o que é que eu ganho estudando a Bíblia, eu quero que, por favor, você comente um pouco mais sobre aquele estudo que você comentou no início do programa, sobre um estudo que foi realizado com 40 mil pessoas, não é isso? Naquela pergunta sobre o que é que eu ganho, porque eu estou aqui como uma ponte tentando estimular esse cristão que não gosta de estudar a Bíblia, para que ele possa entender mais ainda, com esse programa, a importância do estudo bíblico. Então, fala mais um pouco sobre aquele estudo. Certo. Se você me permite, deixa eu só fazer um adendo à explicação do Jorge. É que assim, eu sou da área de tecnologia, minha formação secular, eu sou formado em rede de computadores, né? Interessante. Então, há muito tempo eu não tenho o hábito, eu gosto da leitura em papel, de folhear, de sentir o papel, né? Mas 90% da leitura, do estudo que eu faço é por meios digitais. Eu tenho no meu celular um aplicativo de livros, eu penso em adquirir um Kindle da vida, esses leitores digitais que dão a sensação de papel, né? Mas assim, a minha biblioteca tem quase 2.000 livros, 1.700 e alguma coisa, todos eles digitais. Eu acho que eu tenho 10 livros de papéis, né? Então, dá para você conciliar, sim, a leitura digital, no celular, em qualquer lugar que você está, associando a tecnologia, mas você precisa ter o desejo e o hábito de fazer isso, né? Em vez de perder tempo com rede social, eu sou da área de tecnologia, mas eu não tenho rede social. Eu já tive Facebook, uma série, mas eu aboli. Hoje eu uso o Instagram para algumas coisas da igreja e o WhatsApp. Fora isso, mais nada para não perder tempo, muito tempo. Entendi. Então, voltando à questão da pesquisa. A pesquisa ela foi, como eu falei, realizada com o intuito de entender como as pessoas liam a Bíblia e a periodicidade dessa leitura, né? Se era diária e tal. Mas aí os pesquisadores esbarraram nessas informações que chamou muito mais atenção do que o objetivo primário da pesquisa. É que as pessoas que tinham esse hábito, elas eram pessoas mais centradas, pessoas mais amorosas, pessoas mais educadas, pessoas que costumavam respeitar o próximo, pessoas que tinham a capacidade de se compadecer pelo outro. E aquelas questões de, por exemplo, que foi um número que mais me saltou aos olhos, que a pornografia, principalmente no meio digital hoje, é um problema dos grandes. 61% das pessoas que tinham algum envolvimento com pornografia, ao lerem a Bíblia com a frequência de pelo menos 4 vezes por semana, 61% delas abandonaram esse vício. A Bíblia também ela faz você ser mais inteligente. Eu nunca gostei muito de conversar sobre política. Tenho minhas convicções, mas nunca gostava de conversar. E muito menos de geopolítica. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, estudar sobre escatologia, eu comecei a aprender sobre geopolítica. E hoje, isso é uma ferramenta até para qualquer conversa secular. Você entender de geopolítica, porque um país é assim, porque outro país é isso, por questões de território, de guerras.
competição comercial, de tantas coisas. Então, a Bíblia, ela estimula em você, ela faz você ser mais inteligente. Tanto que o primeiro versículo de Provérbios é: o princípio da sabedoria é o temor Amém. a Deus. Então, a Bíblia, quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, você só tem a ganhar. Não há nem nada que você perca, na mínima possibilidade. Você só ganha quando você lê a Bíblia. Muito bom. Então, só temos a ganhar com o estudo bíblico. Essa frase foi bem importante também para poder te estimular. E aí, Jorge, para poder aumentar mais ainda esse estímulo, para poder abrir mais essa visão espiritual, nós sabemos que a pandemia deixou todos nós atônitos, meio que desorientados, e ainda estamos passando por esses fatores. Como a Bíblia pode nos ajudar nesse contexto? Como é que a Bíblia pode nos ajudar nesse contexto que nós estamos vivendo agora? A promessa focal, central da Bíblia é o plano de salvação que Deus traçou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus sempre nos ensinou, e Ele deixou nos 3 anos de ministério dele, e que foi registrado nos 4 livros dos Evangelhos, Ele deixou vários ensinamentos que nos dão a esperança. 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 Então, o que nós temos e o que o cristão tem é a esperança. Então, a leitura da palavra de Deus, ela nos dá esse revestimento que nós não vamos nos escapar dos dias maus. Nós não vamos escapar das doenças, da violência, dos problemas, dos transtornos, do desemprego, da falta de dinheiro. Nós não vamos escapar do carro quebrado, nós não vamos das tribulações, nós não vamos nos escapar disso. Deus não prometeu isso. Mas Deus nos reveste para que a gente não fique absorvido, envolvido no problema mundano, porque nós temos uma visão futura. Então, nós temos a salvação eterna. Essa vida aqui é passageira, esses problemas são passageiros. E muitos brigam e lutam para amealhar recursos e dinheiro e posses e prédios e apartamentos e casas, e nada disso material pode levar tesouros para os céus. Então, Deus nos ensina isso, Deus nos capacita para isso. E viver esses transtornos que a gente está vivendo agora, da pandemia, isso não é um problema, é um problema circunstancial e grave. Sim. E que afeta fisicamente, emocionalmente muita gente. É uma pandemia, mas não foi a primeira e nem será a última. Entendo. Então, nós temos que estar revestidos com a palavra de Deus, porque há 2000 anos que nós ultrapassamos vários e vários episódios. A história mostra. Teve pestes, teve guerras, teve devastações, e a humanidade sempre conseguiu prosseguir. E Deus nos ensina isso. Paulo fala que combati o bom combate, guardei a carreira. Isso. Então, nós temos que estar preparados, como o irmão Adelso fala da escatologia. Então, o Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro do fim dos tempos. Então, nós temos que estar preparados para o que Jesus nos reservou lá na frente. Então, Muito nós bom. não podemos estar transtornados por nenhum problema físico mundano, porque nós estamos com a esperança na salvação eterna. Muito bom. A palavra esperança. Então, pegando um gancho aqui na palavra esperança, que o líder Jorge falou, Adelso, como é que você pode, então, nos fortalecer, baseado nessa palavra?
Como ter esperança em tempos de crise? No momento atual, estamos passando por uma crise. Como ter esperança? Paulo diz que nós podemos nos desgastar, podemos ser atribulados, mas nunca desanimar. Por quê? Porque o foco da nossa existência não é aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. A Bíblia nos promete que Jesus vai voltar, nós seremos arrebatados, que Jesus vai voltar, haverá um novo céu, uma nova terra. Então, tudo isso aqui é passageiro. A gente sofre, a gente se desgasta, é uma situação muito incômoda, temos perdas de parentes, de amigos, mas isso não pode nos roubar a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, as promessas de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, existem muito mais promessas sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira. A Bíblia fala muito mais, cita muito mais. Lá de Gênesis até o Apocalipse, que seria o cume, né, dessa história, nós temos mais referências sobre a volta de Cristo do que sobre a sua primeira vinda. Então, nós não podemos assim ficar abatidos por essa situação que é transitória. E isso nós só vamos nos fortalecer mais ainda se estivermos firmes na palavra. Esse é o momento, eu creio que, de praticar mais ainda a palavra. E aquele que conhece, que estava sempre ouvindo a palavra, e lendo e estudando, é o momento de crise que nós temos que praticar para poder sermos realmente comparados com aquele homem prudente, que veio a chuva, a tempestade, bateu com ímpeto, mas aquela casa não foi derrubada, porque estava firmado sobre a rocha. E para que você possa ter essa firmeza na rocha, você tem que mergulhar e ter essa imersão total no poder da palavra. Isso é muito interessante. Então, Jorge, quais as mensagens bíblicas são tão importantes nos dias de hoje, para que a gente possa fechar esse nosso debate, ou essa construção de conhecimento? Quais as mensagens bíblicas são tão importantes nos dias de hoje? Irmão, muito oportuno. A gente frequenta o livro de Salmos, a gente observa que o livro de Salmos, ele tem, que era um livro de cânticos. Sim. Na época do povo hebreu, mas ele tem vários ensinamentos de profundidade que vão nos dar esse revestimento. O livro de Provérbios, ele traz também ensinamentos que vão ser permanentes para a gente. A gente deve buscar o refrigério para as nossas aflições, para as nossas indagações, na leitura desses livros. É muito importante a gente fazer essa leitura. Se puder, ler o livro de Salmos todos, 150 Salmos. A gente lê o livro de Provérbios. Eclesiastes também traz muitos ensinamentos que são importantes, seja para o jovem, seja para o idoso, seja para o casado, seja para o solteiro, seja para o viúvo, seja para todas as pessoas, em todas as situações, em todas as necessidades. Deus traz ensinamentos na sua palavra. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa leitura homeopática de Salmos, de Provérbios, que vai nos enriquecer para a gente enfrentar essas adversidades que não são novas, como eu falei, já aconteceram outrora, né? Os próprios cristãos, no início da era apostólica, foram severamente perseguidos. Então, essa dificuldade sempre existiu, de várias formas aí, só a gente fazer essa análise histórica do início da era apostólica para cá. Mas o que vai nos robustecer é a palavra. Amém. Que programa maravilhoso, né? Eu confesso que já estou saindo daqui mais empolgado. Se eu já gostava de estudar a Bíblia, eu estou saindo daqui do programa mais empolgado e apaixonado pela palavra. Porque esse tema realmente nos instiga a continuar mais.
a importância do estudo bíblico. Mas estamos chegando aí ao final de mais um Direto ao Ponto. E eu gostaria, por favor, de passar aqui um minutinho para cada um dos participantes, o irmão Adelso e o irmão Jorge, para que realize as suas considerações finais sobre o estudo da Bíblia, o estudo bíblico, a importância do estudo bíblico. Irmão Adelso, considerações finais. Eu gostaria de deixar um texto, para não sair do livro de Salmo, e eu deixei ele aqui anotado, é o Salmo 1, versos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, esse texto, acho que ele encerra, assim, ele traz em si o espírito, o centro da ideia do debate de hoje, que a nossa meditação, que a gente dedique tempo, que a gente dedique esforço a sempre estar focado lendo e estudando a palavra. Amém. Querido líder Jorge, considerações finais. Ok, irmão, eu vou deixar aqui também um versículo na segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma das cartas ditas pastorais do apóstolo. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo está advertindo, orientando, exortando para Timóteo, e esse ensinamento serve para todos nós, qual é o propósito e a finalidade da leitura das Escrituras, que é sempre nos ensinar. Maravilha. Concluímos então mais um Direto ao Ponto, falando para você de uma forma bem clara. É essencial nós continuarmos com esse amor à palavra. É essencial que você saia desse programa agora com essa vontade de imersão no estudo bíblico. Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando no Direto ao Ponto.